Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero deixar para a meditação da igreja no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Oh, glória! Aleluia! Capítulo 15, versículo 11, que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos aposentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Meu Deus! Irmão, que está na palavra do Senhor, né, que me chamou a atenção, que a Bíblia diz que um certo homem, ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E ali, irmãos, aquele mais novo, ele decidiu pedir ao pai que dividisse os seus bens, a sua fazenda, a sua herança para com ele, porque ele já não queria mais permanecer naquele lugar. Ali na casa do pai, aquele filho ele tinha conforto, aquele filho
que ele desejou comer a bolota dos porcos. E quando Deus te tira do monturo, quando Deus te dá olha do lamaçal do pecado e prepara uma mesa perante os príncipes, é porque Deus quer exaltar. E ele desejou comer aquelas bolotas. Mas a Bíblia diz que ele nem isso achou, porque Deus, ele trancou tudo. Porque Deus, quando ele quer agir, quando ele quer lapidar o vaso, quando ele quer trabalhar no vaso, quando ele quer libertar o vaso, ele não permite que ninguém toque as mãos. E até aquelas bolotas ele não conseguiu se alimentar, para que ele viesse entender que o compromisso com ele era na casa do Pai. Ei, você que se afastou, você que saiu da casa do teu Pai, porque você quis conhecer um pouquinho lá fora, eu quero te dizer nesta noite, o mundo não tem nada para te oferecer. Volta depressa para a casa do teu Pai, porque é lá que ele vai te guardar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E foi necessário, igreja, ele cair em si e reconhecer que o verdadeiro amor e a verdadeira proteção ele só encontrou na casa do Pai. Amém? Porque ele havia se perdido, mas ele foi encontrado. Porque Deus, quando ele enviou seu único filho amado, unigênito por amor de mim, por amor de ti, foi para que ele viesse salvar todos aqueles que se haviam perdido. E ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam mais dele. Não desista do teu filho.